Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Escola Urântia. Hoje a apresentação vai ser feita pela Estela, que vai facilitar para nós o documento 151. Desde já agradeço, muito obrigada, Estela, por aceitar o nosso convite. É com você. Boa noite, é muito bom estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite da Lilian. E vamos lá, então. Bom, eu vou falar sobre o documento 151 e eu combinei com a Lilian, então, que eu vou passar todo o documento, depois a gente vai conversar sobre ele e posso voltar em algum slide também, e a gente vai passando. Então, vamos lá, tá? Então, estão vendo bem? Tá legal? Tá bem legal. Deixa eu ver que eu vou ter que diminuir aqui as pessoas para ficar. Tá, a minha setinha. Bom, então, o documento 51, né, que é os ensinamentos e a permanência à beira-mar. Por volta de 10 de março, todos os grupos de pregação e ensinamento estavam congregados em Betsaida. Na quinta-feira à noite, na sexta-feira, muitos deles saíram para pescar. Já no dia de sábado, eles foram à sinagoga para ouvir um judeu idoso de Damasco discursar sobre a glória do pai Abraão. Jesus passou a maior parte deste sábado a sós nas colinas. E à noite desse dia, o mestre falou aos grupos reunidos por mais de uma hora sobre a missão da adversidade e o valor espiritual do desapontamento. Essa foi uma ocasião memorável, e os seus ouvintes nunca esqueceram a lição que ele ministrou. Jesus ainda não se havia recuperado totalmente da mágoa da recente rejeição que tiveram em Nazaré. No documento anterior, eles falam, né? Ele foi muito hostilizado quando ele esteve em Nazaré. Os apóstolos sabiam que uma tristeza evidente, né, misturava-se ao seu comportamento geralmente alegre. Provavelmente isso, né, o lado humano de Jesus sentiu, né, que era a terra dele, né, Nazaré. Tiago e João acompanhavam-no na maior parte do tempo. Pedro estava mais do que ocupado com as muitas responsabilidades que tinham a ver com a direção e o bem-estar do novo corpo de evangelistas. As mulheres passaram esse tempo de espera antes de partirem para a Páscoa em Jerusalém, indo de casa em casa ensinando o Evangelho, visitando e ministrando aos doentes em Cafarnaum, nas cidades e aldeias vizinhas. Então, nesse documento, Jesus começa a ensinar através de parábolas, né? E o que nós vamos ver a seguir é a primeira parábola que ele ensina. Então, ele usou parábolas para proclamar verdades vitais, permitindo aos seus inimigos menos oportunidade de o acusar. Então, nós vamos ver ao longo do documento por que ele ensinava por parábolas, e também era uma maneira dele driblar um pouco o Sinédrio, né, que pegava muito no pé dele, né, e acusavam ele de uma série de coisas. E isso permitia que eles não tivessem tanta chance, né, de acusá-lo. E a justificativa, então, deles ensinar por parábolas. As parábolas de Jesus são ensinamentos para a vida. Jesus usou parábolas para ajudar a penetrar mistérios que eram profundos demais. E as parábolas são exemplos perfeitos de como os vários sentidos das Escrituras são revelados. Então, ele começa pela parábola do semeador, né? Naquela época, e pela primeira vez, Jesus começara a utilizar o método de parábola para ensinar as multidões que tão frequentemente se ajuntavam em volta dele. Posto que Jesus havia conversado com os apóstolos e com outros até tarde da noite, nesse domingo pela manhã, pouquíssimos do grupo estavam de pé para o desjejum.
Assim, ele foi para a beira-mar e assentou-se a sós no barco, o velho barco de pesca de André e Pedro, que permanecia sempre à disposição dele. Logo, o povo de Cafarnaum e das aldeias próximas começou a chegar. E às 10 horas, naquela manhã, quase 1.000 pessoas se viram reunidas na praia, perto do barco de Jesus, e clamavam pela atenção dele. Pedro, que agora já estava de pé, chegando ao barco, disse a Jesus: Mestre, devo falar a eles? E Jesus respondeu: Não, Pedro, eu vou contar-lhes uma história. E Jesus então começou a contar a parábola do semeador, uma das primeiras de uma longa série de parábolas com as quais ele ensinou as multidões que o seguiam. Então, a parábola é assim: um semeador saiu para semear e aconteceu o quê? Algumas sementes caíram à beira do caminho, onde seriam pisadas ou devoradas pelos pássaros do céu. Outras sementes caíram em locais rochosos, onde havia pouca terra, e brotaram imediatamente, dada pouca profundidade no solo. Todavia, o sol veio logo e elas murcharam, pois não possuíam raízes com as quais absorver a umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, e quando os espinhos cresceram, ficaram estranguladas, de modo a nada produzirem. Outras sementes ainda caíram em solo bom, e crescendo produziram 30 grãos, algumas outras 60 e outras 100 grãos. E quando Jesus terminou de contar essa parábola, disse à multidão: Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Interessante que nesse documento, nós vamos ver mais adiante, ele repete outra vez essa frase, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. A interpretação da parábola. Pedro e o grupo à sua volta chegaram à conclusão de que a parábola do semeador era uma alegoria e que cada aspecto possuía um sentido oculto. E, sendo assim, decidiram ir a Jesus e pedir uma explicação. E, desse modo, Pedro aproximou-se do mestre, dizendo: Nós não somos capazes de penetrar no significado dessa parábola, e estamos desejando que tu a expliques para nós, já que dissestes que a nós nos é dado conhecer os mistérios do reino. E depois de ter ouvido isso, Jesus disse a Pedro: Meu filho, não desejo esconder nada de ti. Mas primeiro, que tal se disseres a mim sobre o que achastes de conversar, qual a tua interpretação da parábola? Essa foi a interpretação de Pedro, então. Ele disse que o semeador é o pregador do evangelho, a semente é a palavra de Deus. Então, o Pedro diz que a semente que cai à beira do caminho representa aqueles que não compreendem o ensinamento do evangelho. Os pássaros, apanhando as sementes que caem no chão endurecido, representam Satã, ou o maligno, que rouba aquilo que foi semeado nos corações dos ignorantes. A semente que caiu nos locais rochosos e que brotam muito subitamente representam aquelas pessoas superficiais e irreflexivas, que, ao ouvirem as boas novas, recebem a mensagem com júbilo. Mas, como a verdade não tem nenhuma raiz real no seu entendimento mais profundo, a sua devoção tem vida curta diante da atribulação e da perseguição. A semente que caiu entre os espinhos representa todos aqueles que ouvem a palavra com boa vontade, mas permitem que as preocupações do mundo e a natureza enganadora das riquezas asfixiem o mundo da verdade, de tal modo que as verdades as tornem infrutíferas. As sementes que caíram no bom solo e que cresceram até darem algumas 30, outras 60 e outras até 100 grãos, representam aqueles que, após haverem ouvido a verdade, recebem-na em vários níveis de entendimento, devido aos seus dons intelectuais diferentes, e por isso manifestam esses vários graus de experiência religiosa.
E aí Jesus seguiu perguntando se algum outro tinha alguma outra interpretação, e, e veio a interpretação de aí Natanael, né? Que ele e o Tomé são meus apóstolos preferidos. Aí o Natanael disse o seguinte: que a semente representando o evangelho do reino, a semente representando o evangelho do reino, enquanto que o semeador significando os mensageiros do reino. A semente que caiu à margem do caminho, na parte endurecida do solo, representa aqueles que não ouviram, senão pouco, do evangelho, e também aqueles que são indiferentes à mensagem e endureceram os seus corações. Os pássaros do céu que levam as sementes caídas à beira do caminho representam os hábitos da nossa vida, a tentação do mal e os desejos da carne. Eu particularmente prefiro a interpretação do Natanael, né? Depois nós vamos ver mais adiante também a explicação de Jesus, mas ali quando Pedro fala no Satã, eu não acho que seja aquilo lá, mas enfim, depois nós vamos conversar sobre ela. A semente caída na rocha representa aquelas almas emocionais que são rápidas para receber os ensinamentos novos, mas também são igualmente rápidas para desistir da verdade, quando enfrentam as dificuldades e realidades para viver de acordo com essa verdade, a elas faltando a percepção espiritual. A semente que caiu entre os espinhos representa os que são atraídos para as verdades do Evangelho. Eles têm a intenção de seguir os ensinamentos, mas são impedidos pelo orgulho da vida, o ciúme, a inveja e as ansiedades da existência humana. A semente que caiu em bom solo e cresceu até dar algumas 30, algumas 60 e outras até em 100 grãos, representa os graus de capacidade natural e variável para compreender a verdade e responder aos seus ensinamentos espirituais, que têm os homens e as mulheres, pois possuem dons diferentes de iluminação de espírito. E Jesus continuou perguntando se mais algum tinha alguma interpretação, então veio a interpretação do Tomé. Tomé diz que essa parábola foi contada para ensinar-nos uma grande verdade, e esta é a de que nossos ensinamentos sobre o Evangelho do Reino, não importa quão fiel e eficientemente executamos as nossas missões divinas, serão acompanhadas por vários níveis de êxito. Aí Jesus disse: Muito bem, Tomé, tu dissestes bem o verdadeiro significado das parábolas. Mas Pedro e Natanael, ambos fizeram a vós todos um bem igual, pois eles mostraram plenamente o perigo de se tentar fazer uma alegoria das minhas parábolas. Nos vossos próprios corações podeis muitas vezes, com proveito, fazer tais voos de conjectura imaginativa, mas vós cometereis um erro sempre que buscardes oferecer conclusões como uma parte do vosso ensinamento público. Aí me lembrou que, às vezes, no livro de Urântia, né, a gente estuda e faz umas viagens também, né? Jesus dá uma puxada um pouco aqui, né? E agora, mais um pouco a respeito de parábolas, né? A mente dos apóstolos adaptava-se bem às parábolas. Jesus iniciou a conferência da noite dizendo: Meus amados, vós deveis sempre amoldar os vossos modos de ensinar, adequando assim a vossa apresentação da verdade às mentes e aos corações que estão diante de vós. Quando estiverdes diante de uma multidão de intelectos e de temperamentos vários, vós não podeis falar palavras diferentes para cada tipo de ouvinte, pois podeis contar uma história que passe o vosso ensinamento. E cada grupo, cada indivíduo mesmo será capaz de dar a sua própria interpretação à vossa parábola, de acordo com os próprios dons intelectuais e espirituais. E ele diz: Lembrai-vos de que eu vos disse muitas vezes: para aquele que tem será dado mais, enquanto aquele que não tem será tomado até mesmo aquilo que ele pensa que tem.
Isso aqui é o fim da parábola dos talentos, né? Quando ele fala isso, que para aquele que tem será dado mais, enquanto daquele que não tem será tomado até mesmo aquilo que ele tem. E então a gente sabe que aqui o que que Jesus quer dizer? Ele quer dizer que quando a gente se aproxima de Deus com fé e sinceridade, né, mais bênçãos serão dadas para nós. Quando a gente busca o conhecimento, mais conhecimento, né, vai aparecer para a gente vai conseguir, né? Que ele fala aqui dos dons e dos talentos, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem que ela diz assim que dons não nos transformam em autoridades, mas nos transformam em servos, né? Então, eu acho que é isso que ele quer dizer aqui, que nós temos que aproveitar os nossos dons para nos transformarmos em servos, não em autoridades, né? Eu acho muito legal isso e essa é uma parábola muito legal também, né? Que ela vem mais adiante no outro documento. E aí continuou a discussão sobre as parábolas, e as outras instruções para a sua interpretação podem ser resumidas e expressas em forma moderna, do modo seguinte: Jesus preveniu contra o uso, fosse de fábulas, fosse de alegorias, para o ensino das verdades do Evangelho. Ele recomendava o uso livre de parábolas, especialmente parábolas naturalistas. Ele enfatizava o valor de utilizar-se das analogias existentes entre o mundo natural e o mundo espiritual como um meio para ensinar a verdade. Jesus narrou 3 ou 4 parábolas das Escrituras dos Hebreus, chamando a atenção para o fato de que esse método de ensinar não era totalmente novo. Contudo, tornou-se quase um método novo de ensinar, de modo como ele o empregou, desse momento em diante. E ao ensinar aos apóstolos o valor das parábolas, Jesus chamou a atenção para os pontos seguintes. A parábola tem apelo para vários níveis diferentes, simultaneamente da mente e do espírito. A parábola estimula a imaginação, desafia o senso do discernimento e provoca o pensamento crítico. Ela promove a simpatia sem despertar antagonismos. A gente viu ali nas várias interpretações, né, do Tomé, do Natanael, do Pedro. A parábola parte de coisas conhecidas e chega ao discernimento do desconhecido. A parábola utiliza o material e o natural como um meio de apresentar o espiritual e o supramaterial. As parábolas favorecem a tomada de decisões morais imparciais. A parábola escapa de muitos preconceitos e joga na mente uma nova verdade, de um modo encantador. E a tudo isso ela faz despertando um mínimo de autodefesa, de ressentimento pessoal. Jesus recorreu também ao uso de parábolas como a melhor refutação possível do esforço estudado dos líderes religiosos em Jerusalém, para ensinar que todo o seu trabalho era feito à assistência de demônios e do príncipe dos diabos. Então, como eu falei lá no início, né, ele usava as parábolas para dissipar esses conceitos que tinham dele, né, que o trabalho dele era feito com assistência de demônios e do príncipe dos diabos. Então, eu acho que a parábola era uma maneira dele ilustrar os ensinamentos disso, né, dele para fugir disso. O apelo à natureza contradizia esse ensinamento, já que o povo daquele tempo encarava todos os fenômenos naturais como o produto da ação direta de seres espirituais e de forças sobrenaturais. Ele também optou por esse método de ensinar porque o capacitava a proclamar verdades vitais àqueles que desejavam conhecer o melhor caminho e, ao mesmo tempo, permitindo aos seus inimigos menos oportunidade de terem motivo de ofensa e de acusações contra ele. Como eu já falei, né, isso aqui era uma maneira dele escapar daquele povo lá que perseguia ele.
Antes de dispersar o grupo naquela noite, Jesus disse: Agora eu vou contar-lhes o final da parábola do semeador. Eu gostaria de testá-los para saber como receberão isso. O reino do céu é também como um homem que joga boa semente na terra. E enquanto ele dormiu à noite e foi cuidar dos seus afazeres do dia, a semente brotou e cresceu. E embora ele não soubesse como aquilo aconteceu, a planta veio a frutificar. Primeiro surgiu a folha, depois a espiga, e então surgiu o grão inteiro na espiga. E finalmente, quando o grão estava amadurecido, ele passou a foice e a colheita terminou. E ele disse novamente: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, né, nessas frases, ele falou duas vezes, né, nessa noite, ele alerta para o entendimento dos ensinamentos, né, para a gente escutar com atenção, e aquelas pessoas que realmente querem aprender, né, e como cada um ouve a verdade. E aí ele continuou com mais parábolas à beira-mar. No dia seguinte, Jesus novamente ensinou ao povo de dentro do barco, dizendo: O reino do céu é como um homem que lançou a boa semente no campo. Mas enquanto dormia, veio seu inimigo e plantou ervas daninhas em meio ao trigo e foi-se embora rapidamente. Assim as folhinhas surgiram e estavam para dar fruto quando, mais tarde, apareceram também as ervas daninhas. Então vieram os servos do dono da casa e lhe disseram: Senhor, não plantastes uma boa semente no teu campo? Ou então, de onde então vieram essas ervas daninhas? E assim respondeu ele aos seus servos: Um inimigo fez isso. Nisso, os servos perguntaram ao Senhor: Gostarias que fôssemos lá e arrancássemos essas ervas daninhas? Mas ele respondeu-lhes, dizendo: Não, para que, enquanto as estiverdes ajuntando, não arranques o trigo também. Melhor será deixar que as duas cresçam juntas, até a hora da colheita, quando então eu direi aos ceifadores: ajuntai primeiro as ervas daninhas, amarrando-as em feixes para serem queimadas, e depois ajuntai o trigo que será estocado no meu celeiro. Depois disso, então, eles continuaram a viagem, né, foram para Queresa. A multidão continuou a crescer durante a semana. No sábado, Jesus apressou-se a sair para as colinas, mas quando chegou o domingo de manhã, as multidões retornaram. Jesus falou a elas na primeira parte da tarde, depois da pregação de Pedro. E quando acabou, disse aos seus apóstolos: Estou cansado das multidões. Atravessemos o lago para que possamos descansar do outro lado por um dia. É muito legal esse lado humano do Jesus, né? Ele também se cansava. No meio da travessia do lago, eles depararam-se com uma daquelas tempestades de ventos súbitas e violentas, que são características do mar da Galileia, especialmente naquela estação do ano. Enquanto tudo isso acontecia, Jesus encontrava-se adormecido na popa do barco, sob um pequeno abrigo. Embora o vento e as ondas fizessem o barco sacudir tal um brinquedo, Jesus não teve o seu sono perturbado. Pedro estava no remo do lado direito, perto da popa. Quando o barco começou a encher-se de água, ele soltou o seu remo e, precipitando-se até Jesus, sacudiu-o vigorosamente para despertá-lo. E quando ele despertou, Pedro disse: Mestre, não vês que estamos no meio de uma tempestade violenta? Se não nos salvares, pereceremos todos. Quando Jesus saiu na chuva, primeiro olhou para Pedro e depois, mirando na escuridão para os remadores na luta, ele voltou com o seu olhar de volta em Simão Pedro, que na sua agitação não tinha ainda voltado para o seu remo e disse: Por que estáis tão cheios de medo? Onde está a vossa fé? Paz, acalmai-vos. Mal Jesus havia dado essa resposta a Pedro e aos outros apóstolos,
e mal havia pedido a Pedro que buscasse a paz com a qual aquietar a sua alma agoniada, quando a atmosfera perturbada restabeleceu o seu equilíbrio, e veio a calmaria e o tempo ficou estabilizado. Jesus explicou claramente aos 12 que ele havia falado aos seus espíritos perturbados e dirigiu-se às suas mentes dominadas pelo medo, e que não havia comandado os elementos a obedecerem à sua palavra. Mas de nada valeu dizer isso. Os seguidores do Mestre persistiram sempre em dar a sua própria interpretação a todos esses acontecimentos coincidentes. Desse dia em diante, eles insistiram em considerar o Mestre como tendo poder absoluto sobre os elementos naturais. Pedro nunca se cansou de contar como mesmo os ventos e as ondas obedecem a ele. E Jesus também, né, com todas as parábolas, ele ensinou que a gente não deve intelectualizar as parábolas, né? Que a gente não deve usar parábolas para tudo. Muitas vezes ele falou isso, né? E nós temos que entender também que a parábola, ela não é uma autoajuda, né? Ela não está aí para resolver problemas de ninguém, né? É só uma maneira de ilustrar o que Jesus queria ensinar, e através de parábolas ele atingia várias pessoas de vários níveis, né? Eu acho que esse era o maior objetivo dele, assim, quando ele fazia essas ilustrações, assim, para chegar naquelas pessoas de menor entendimento também. E lá em Quereza eles encontraram o lunático de Quereza, né? Apontando para o lado da colina próxima, Jesus disse: Vamos até aquela colina para tomarmos o desjejum, descansarmos e conversarmos bem abrigados. Quando Jesus e os seus seguidores passaram perto desse local de sepulturas, um lunático que vivia em uma caverna desse lado da colina correu até eles. Esse homem demente era bem conhecido nessas paragens, tendo uma vez sido aprisionado com algemas e correntes e confinado a uma das grotas. Esse homem, de nome Amós, era afligido de forma periódica por uma insanidade. Ao reconhecer Jesus, Amós caiu a seus pés e exclamou: Eu te conheço, Jesus, mas estou possuído por muitos diabos e suplico-te que não me atormentes. Esse homem realmente acreditava que a sua aflição mental periódica era devida ao fato de que, nesses momentos, os espíritos maus ou impuros entravam nele e dominavam a sua mente e o seu corpo. Os seus problemas eram mais emocionais, o seu cérebro não estava gravemente doente. Jesus, vendo abaixo de si o homem humilhando-se como um animal a seus pés, tomou-o pela mão, levantou e disse a ele: Amós, tu não estás possuído por nenhum demônio. Tu já ouviste a boa nova de que tu és um filho de Deus. Eu ordeno que saias desse transe. E quando Amós ouviu Jesus dizendo essas palavras, ocorreu uma tal transformação no seu intelecto que ele imediatamente voltou a ter a mente sadia e o controle normal das suas emoções. Enquanto os pastores correram à aldeia para contar as novidades do lunático domado, os cães atacaram uma pequena vara de cerca de 30 porcos, levando a maioria deles a um precipício, caindo no mar. E foi essa ocorrência acidental, ligada à presença de Jesus e à suposta cura miraculosa do lunático, que deu origem à lenda de que Jesus tinha curado Amós, retirando dele uma legião de demônios, fazendo com que esses demônios entrassem na vara de suínos, levando-os em seguida a precipitarem-se para a destruição no mar abaixo. É igualmente verdade que todos os apóstolos de Jesus, exceto Tomé, acreditaram que o episódio dos porcos estava diretamente ligado à cura de Amós.
Jesus não teve o descanso que buscava. Durante a maior parte daquele dia, foi atropelado por aqueles que vieram estimulados pela notícia de que Amós havia sido curado e atraídos pela história de que os demônios haviam saído do lunático indo para dentro da vara de porcos. E assim, depois de só uma noite de descanso, cedo na manhã de terça-feira, Jesus e os seus amigos foram acordados por uma delegação de gentios, criadores de porcos, que se aproximara para pedir que Jesus fosse embora dali. O porta-voz deles disse a Pedro e André: Pescadores da Galileia, ide para longe de nós e levai o vosso profeta convosco. Nós sabemos que ele é um homem santo, mas os deuses da nossa terra não o conhecem. E nós ficamos ameaçados de perder muitos porcos. O medo de vós desceu sobre nós, de modo que oramos para irdes daqui. E quando os ouviu, Jesus disse a André: Retornemos à nossa casa. Quando eles estavam para partir, Amós implorou a Jesus que permitisse que ele fosse junto. O mestre não o permitiu, contudo. Disse Jesus a Amós: Não esqueças de que és um filho de Deus. Volta para o teu próprio povo e mostra a eles as grandes coisas que Deus fez para ti. E Amós foi a todos os lugares para tornar público que Jesus havia expulsado da sua perturbada alma uma legião de demônios, e que esses espíritos maus tinham entrado em uma vara de porcos, levando-os à destruição imediata. E ele não parou enquanto não foi a todas as cidades de Decápolis, declarando as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. Obrigada. Esse documento é curtinho mesmo, Curtinho. ele acaba aqui, então agora nós podemos conversar sobre ele. Eu posso voltar também algum slide, Uhum. se vocês quiserem. Eu fico imaginando a dificuldade de Jesus, ah, ele curando uma pessoa e as pessoas entenderem toda essa reviravolta que aquele espírito entrou nos porcos, que Sim, incrível, né, como essas coisas acontecem assim. E o ensinamento dele sobre parábolas, que é fantástico também, porque ele conseguia, né, penetrar em todas as camadas, né, da população através das parábolas, né? sim. Então, obrigada, Estela. E a palavra está aberta agora. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, Alguém que chegou depois, também posso né? voltar. E se alguém quiser fazer a própria interpretação também da parábola do semeador, é legal. Eu gosto da interpretação do Natanael, mais que a do Pedro, né? Elas são meio parecidas, né? Eu posso voltar nelas se vocês quiserem. Eu Jesus, achei interessante. Quer falar, Fernando? Quem que queria falar? eu ia dizer que Ah, Jesus, como o mestre dos mestres, foi o professor mais mal compreendido, né, pelos seus ouvintes, né, porque ele falavam, ele falava coisas tão simples, né, que acho que era para compreender e eles ficavam boiando, né, ficavam voando, né, era preciso muitas vezes é, é, extrair, né, a essência, né, da, do ensinamento. Tinha que, mas era preciso mesmo, né? Porque os seus inimigos estavam sempre por perto para pegá-lo em alguma palavra descuidada, né? E essas palavras, os verdadeiros, os que tinham um coração puro, né? E desejavam realmente entrar no reino e compreender os ensinamentos, eles captavam, né? Captavam rapidinho, né? A essência, né? Dos ensinamentos, não é isso? hum. Lilian, tu ia falar? Não, a Dani, depois eu posso. Ah, Dani levantou a mão. Né?
Eu não entendi por que que Jesus falou para o Amós sair, tipo, espalhando na cidade que ele tinha sido curado. Porque tem uma parte do livro Durante que ele fala sobre essa possessão de demônios, que era tipo assim, não sei se foram com essas palavras, mas ele falava que não era, não existia, porque não era permitido, e que, na verdade, essa possessão demoníaca que existia eram apenas estados da mente, como insanidade, depressões, ansiedades, que levavam a pessoa a parecer que tinha sido possuída por demônio. E aí, no caso, o Amós saiu espalhando, foi ele que espalhou, né? Que ele tinha, que o Jesus tinha expulsado os demônios dele que tinham se jogado nos porcos. É, acho que o Henrique quer te responder, mas eu só acho que não foi com essa intenção. Jesus queria que ele proclamasse a fé, né, que ele tinha, o que tinha feito, mas não. Aí ele distorceu também, que diz que os espíritos lá tinham entrado nos porcos. Henrique. Oi, Estela, obrigado pela apresentação do documento aí. Não, aí com relação à questão que a Dani levantou, que não era o que eu queria falar, mas aproveitar o gancho do que ela colocou, tinha sim, na época da chegada de Jesus, o que eles chamavam de espíritos maus, que na verdade eram intermediários que aderiram à rebelião, e esses intermediários, que estavam então apoiando a rebelião de Lúcifer, eles faziam brincadeiras, invadindo a mente das pessoas que tinham uma mente mais fraca e com pouco discernimento das coisas. E eles então invadiam a mente dessas pessoas e provocavam mesmo distúrbios mentais sobre essas pessoas. Jesus chegou a expulsar alguns desses intermediários da mente de algumas pessoas possuídas por eles. Nós temos que lembrar que depois da chegada de Jesus, nós recebemos lá o Espírito da Verdade, né? É uma sessão de tosse aqui. Recebemos o Espírito da Verdade, e com a chegada do Espírito da Verdade, todos nós passamos a receber o ajustador do pensamento, que até a época da chegada de Jesus, o ajustador do pensamento não vinha para todo mundo. Era preciso que o indivíduo tivesse algum merecimento, alguma devoção, alguma fé, alguma forma de crença no reino de Deus ou no Pai, para que ele recebesse o ajustador do pensamento. Então, na verdade, a maioria das pessoas naquela época, embora o livro não cite quantas pessoas tinham ou não o ajustador do pensamento, a verdade é que eram poucos os que recebiam o ajustador do pensamento naquela época. Depois da chegada do Espírito da Verdade, todos nós, mortais de Urântia, passamos a receber o ajustador do pensamento. E foi por isso que Jesus, num dado momento, alertou a todos nós que, a partir do momento da chegada desse Espírito da Verdade, não mais seria possível a esses seres intermediários rebeldes penetrar na mente de ninguém. Por duas razões. Primeiro, porque Jesus retirou todos esses seres aqui do nosso planeta, né? E eles foram levados lá para as prisões ou para outros mundos onde estavam detidos.
Então, não havia mais a possibilidade desses seres invadirem ninguém, porque já não estavam mais aqui. A segunda, condição é que quando a gente recebe o ajustador do pensamento, nós temos a presença do nosso Pai através do fragmento do ajustador do pensamento na nossa mente. Então, não é concebível acreditar na ideia de que um intermediário rebelde, um espírito rebelde, pudesse invadir a nossa mente concorrendo com o Pai Universal na presença dele dentro de nós. Imagina como seria uma situação dessa, né? O nosso Pai está ali na nossa mente, aí chega um fulaninho rebelde lá e invade a nossa mente, né? Não existe essa possibilidade pela presença do nosso Pai ali, independente do nosso nível de fé, de acreditarmos ou não nele. Então, foi por isso que Jesus, num dado momento, falou que essa possessão não seria mais possível. Nesse caso, desse evento, dessa cura que foi realizada ali, que não foi verdadeiramente um milagre, foi mais uma chamada de atenção e uma chamada de consciência, né? Mas é impressionante e mostra bem como que nós, mortais, nos deixamos influenciar e nos deixar levar por crenças para tentar explicar o sobrenatural, mesmo quando o sobrenatural está explicado. Então, Jesus, quando fez a chamada de consciência que provocou essa cura, Jesus falou: olha, não tinha nenhum espírito aqui, não tem espírito, né? Então, o problema era um problema de uma deficiência mental do indivíduo provocado por uma depressão, ou seja lá o que for, né? Então, não tinha essa presença desses espíritos. Mas apesar de Jesus dizer não tinha esses espíritos, a coincidência com essa manada de porcos que caiu no precipício ali fez com que as pessoas acreditassem que não, Jesus não estava, falou que não tinha espírito, mas tinha sim, porque ele passou o espírito da cabeça desse cidadão para os porcos e fez com que os porcos se suicidassem. Olha como é que a nossa mente funciona, né? É um negócio impressionante. Jesus disse, não tem espírito, mas a gente faz questão de acreditar que tem. E faz questão de acreditar que Jesus teria provocado o suicídio daqueles porcos para que esses espíritos fossem extintos. Ora, se a gente parar um pouquinho para pensar, mesmo que existisse essa possibilidade para que isso acontecesse, esses espíritos não iam morrer porque eles encarnaram no porco e o porco se matou no precipício, porque o espírito não morre. Então, de que maneira Jesus teria se livrado desses espíritos matando esses porcos? Seria a mesma coisa que dizer: olha, Caligaste está aqui do nosso lado, e Jesus fez o Caligaste entrar num porco e se suicidar, né? O porco se suicidar. Caligaste está aqui com a gente faz 500 mil anos, ele não morre. Então, a gente às vezes precisa parar para pensar um pouquinho nessa capacidade criativa da nossa mente de acreditar em coisas que geralmente acontecem por conta de uma coisa sobrenatural que nós não conseguimos compreender. E essa é a fonte da evolução da religião evolucionária criada pelo homem. Então, a religião evolucionária é feita mesmo
a partir dessas crenças que nós desenvolvemos, porque nós não conseguimos explicar o sobrenatural. O livro de Urântia fala daquela tribo que matava uma donzela cada vez que a lua cheia desaparecia, né, para fazer a lua voltar. E não é que a lua voltava, então dava certo, tinha que matar mesmo a donzela, né? Até o momento em que a gente descobriu que a lua tem um ciclo, não precisava matar ninguém. Mas até esse momento era uma coisa sobrenatural, a gente não entendia o que estava acontecendo ali. E a mesma coisa acontece com os espíritos e tantas outras fantasias e crenças que nós desenvolvemos na nossa mente. E a maioria desses eventos acontecem justamente porque a gente tem dificuldade de compreender, de entender o nosso Pai universal, o nosso Criador, controlador e sustentador de todas as coisas. Então, a gente ainda tem aquela mania de que o nosso Pai tem o caderninho que anota nossas faltas, que se arrependeu de criar o homem, que tinha feito o homem perfeito, e o homem caiu em desgraça, e blá, blá, blá. Todas essas histórias que nós construímos na nossa mente justamente por desconhecimento do mínimo necessário sobre o nosso Pai. Se a gente pensar no nosso pai da mesma forma como a gente deve pensar sobre um bom pai na carne, um bom pai terreno, se um bom pai terreno não faz essas coisas de ficar anotando no caderninho, de ficar castigando, por que que o nosso Pai Celestial, que é muito maior, iria perder tempo com essas bobagens? Então, compreender a nossa origem, entender um pouquinho o nosso Pai, aprender um pouquinho sobre o nosso Pai, compreender que Ele é um ser de amor, que nos ama, que Ele não tem esse desejo de criar pegadinha, de fazer com que espíritos maus entrem na nossa mente, que os espíritos perturbem a nossa vida. Se a gente começar a pensar verdadeiramente na natureza do nosso Pai, aos pouquinhos, nós vamos superando todas essas crenças que nós desenvolvemos justificadamente para explicar todas aquelas coisas que nós não sabemos por que acontecem. Explicar o sobrenatural, explicar aquilo que nós desconhecemos. Então, o que me chamou muito a atenção nesse documento aí, é claro, o ensinamento por meio das parábolas é uma ideia genial, mas me chama a atenção a ignorância que todos nós estamos envolvidos, e é uma parte natural, essa ignorância é, é um processo intrínseco da nossa natureza animal, em evolução, partindo da imperfeição para a perfeição. Então, essa ignorância é inerente à nossa condição humana e ao projeto de criação que o nosso Pai estabeleceu para nós. De outra forma, nós seríamos perfeitos, não estaríamos aqui discutindo todo esse negócio. Então, o que me chamou muita atenção nesse documento é o fato dos próprios apóstolos, né, com exceção de um deles, que acho que foi o Natanael Tomé. Tomé, Sempre o Tomé, né? sempre Tomé, Sempre Tomé que tem que. os caras diziam, não, mas, cara, Jesus falou que não tinha Eu sou espírito, mas fã que do Tomé. tinha, né? Os caras estavam do lado dele ali, como é que pode, né? É aquela ideia. Então, nós aceitamos algumas coisas, outras não, nós chamamos eles, chamavam, e nós também, chamavam Jesus de mestre, né? A pessoa mais honesta, mais perfeita, mais digna e, assim, sincera com que eles haviam convivido a vida dele toda.
E aí, de repente, fala assim: não, apesar de tudo isso, aqui nesse fato ele mentiu para a gente. Ele mentiu aqui. Ele é mentiroso. Ele não, ele falou aqui que não teve, mas teve sim, né? Então, essa é a nossa cabeça, né? E aí, isso me causa uma reflexão muito profunda, porque eu consigo enxergar muitas bobagens que eu construí ao longo da minha vida e continuo construindo justamente por esse tipo de raciocínio, né? Por esse tipo de bobagem, né? Muito bem, acho que eu me alonguei demais aqui. Muito obrigado, Estela, pela Foi ótimo. oportunidade. E 2000 anos depois, a gente ainda tem muita gente acreditando, né? E a gente mesmo ainda em algumas coisas, eu acho. Por isso que está tão lenta a nossa evolução. Pois é E, verdade. A gente tem uma dificuldade danada. A gente fica tentando resolver os nossos problemas materiais na verdade, raramente nós conseguimos superar as dificuldades materiais, os problemas materiais, com uma ação puramente material. Geralmente a gente conserta uma coisa e estraga outra. É por isso que Jesus falava, né? Olha, vamos resolver a questão do espírito. Se você tiver uma espiritualidade elevada, a realidade dos problemas vão continuar ali, elas não, esses problemas não vão desaparecer. Mas a solução que você vai aplicar para esses problemas é a vontade do nosso Pai. E se a vontade do nosso Pai é perfeita, nós com certeza vamos conseguir resolver melhor esses problemas materiais. E se a gente não conseguir resolver, com certeza absoluta nós vamos encarar esses problemas com outra coragem, com outro conforto, com outro entendimento, com outra natureza. Nós não vamos ficar derrubados porque tem um problema nos afligindo. A gente vai saber que aquilo é transitório e é parte do nosso processo nesta vida aqui. Então vamos encarar essas coisas de outra forma. De novo, subir no tijolinho aqui, desculpa. Ótimo. Obrigada, Henrique. Mas pode voltar a falar depois. Dani, depois Lilian, ou a Lilian antes, não sei. Deixa a Lilian falar primeiro, porque eu já falei. É que ela estava esperando. aham, tá. Então, ali no 151, se quiser colocar, Estela, no 4:1, no comecinho da sessão 4. Deixa eu ver. Ah, tô lá. Aqui? Isso. Ali no final, eu achei interessante essa parte aqui, né? Que Jesus, então, ele conta essa parábola da, da erva daninha que nasceu é, no meio da plantação ali, né? Da boa Sim. semente que ele colocou ali do trigo. E então, daí perguntaram, se não ia arrancar as ervas daninhas, mas eu achei muito interessante que Jesus diz que é para não arrancar as ervas daninhas, porque senão iria arrancar o trigo junto. Então, que é que deixasse elas crescessem juntos, e depois, quando eles fossem fazer a colheita, eles primeiro iam tirar as ervas daninhas e depois iam queimar essas ervas daninhas e depois eles iam estocar o trigo no celeiro. E eu fiquei pensando que a gente, quando tem aquela teoria do arrebatamento, não sei se está na Bíblia, eu acho que está na Bíblia, alguma coisa assim,
É, mas muita gente fala que haverá o arrebatamento, né? Então, que os bons serão levados e os maus serão deixados para sofrerem mais aqui na terra, daí haverá muito sofrimento. Inclusive, tem uma pessoa que eu sigo, né, no YouTube, então ele diz bem assim: olha, eu acho que o arrebatamento já aconteceu e nós não estamos sabendo, porque o negócio está feio. Acontece cada coisa que a gente não acredita que nós estamos num mundo, né, e tal. Ele fala assim que as coisas estão muito estranhas. Mas aí nessa parábola de Jesus, o arrebatamento, porque ali a impressão que dá é o que vai sair daqui são os maus, né, que vão ser colhidos ali, é a semente que é a erva daninha. A erva daninha vai ser colhida, vai ser retirada ali da plantação e vai ser colocada no fogo, né? Como que diz, vai ser eliminada. As ervas daninhas vão ser eliminadas, mesmo elas estando crescendo junto com o trigo. E depois vai ser colhido só o trigo. Então, é diferente dessa interpretação de que primeiro vão embora aqueles que são bons, né? E vão ficar os maus. Não, vão ficar os bons. E a impressão que dá isso, né? Não sei qual a interpretação que vocês quiseram, que vocês puderam dar a essa parábola de Jesus aí, porque eu vejo assim, nós estamos aqui, nós, hein? Olha só. Mas a humanidade está crescendo com as ervas daninhas. Tem os bons e tem os maus, quer dizer, que a gente interpreta aqui. Os bons são o trigo e os maus são as ervas daninhas, né? E que a gente, vamos dizer assim, está se desenvolvendo junto. Mas quando chegar na hora da colheita, as ervas daninhas vão ser Quando, colhidas né? Então eu achei assim, sabe? Então, quem sabe. quando... Ah, o Henrique depois fala. Não, só, Henrique, só Não, Lilian para pode completar. comentar. Cada um, né? Aquela ali que nem Pedro, Natanael, Henrique, só um pouquinho. É. Ah, mas quando eu li aquilo ali, eu pensei assim, será que ele não deixou o Caligaste aqui, que era o joio ali, para É. ver quem é que ia crescer junto? Será que o É, Caligaste não é o nosso joio, né, que ficou aí para isso? Porque às vezes eu fico pensando, eu não encontro explicação por que que esse cara ainda está solto aqui, né? sim, pois Quando é. eu li É, aquilo mas ali, ele. fiquei pensando, eu disse, será que o joio não é o Caligaste, então? E aí, né, quem vai crescer junto com ele vai lá ser queimado e que os É, outros... Foi isso que me veio na mente, assim, que quando eu li veio, né? aquela parte ali. Mas é isso mesmo. Eu acho que o joio são aqueles que se aliam ao caligaste. Henrique, tá fechado. Desculpe, é que eu apertei uma tecla aqui e sumiu tudo aqui. Isso acontece com a idade. Com relação a esse tema, né, eu me lembrei de uma outra passagem que está a poucos documentos atrás desse, né, onde Jesus fala que o nosso pai dele, ele fala, o meu pai exige que todos nós produzamos os frutos do Espírito. Ele não fala pede, ele fala exige. Então, todos nós temos que produzir os frutos do Espírito, né? E aí ele fala nessa passagem, ele fala, quando a gente não produz o fruto do Espírito, o meu pai vai lá, cava nas raízes, para tirar aquela terra que está naquela raiz e colocar terra boa para ver se vem
um sustento melhor para aquela planta, né? E também vai lá e poda todos os galhos, todos os ramos que não estão produzindo e que só puxam ou chupam a energia da planta e impedem que ela possa produzir os frutos. Então, nesse caso aqui, o fruto esperado é o trigo, né? E o trigo está ali agora, em alguns casos, crescendo junto com as ervas daninhas. Se a gente pensar bem, nós também estamos no meio das ervas daninhas, né? Quem de nós é a boa planta e quem de nós é a erva daninha? Então, nessa multidão de gente que nós temos nos cercando, onde todos nós estamos evoluindo e aprendendo, a única maneira da gente saber qual é a planta, quem de nós é a planta que o Pai espera, que é aquela que vai produzir os frutos do Espírito, é esperar começar a produzir os frutos. Imagina se nosso Pai falasse assim: não, vou exterminar nessa população aqui todos aqueles que são erva daninha. É lógico que ele sabe quem é e quem não é. Mas vamos admitir que ele fala assim: não, vou exterminar todos aqueles que são erva daninha. Se nós não estamos produzindo os frutos ainda, como é que ele saberia se nós somos erva daninha? Ele terminaria com todos nós. A erva daninha, né? Quem conhece a erva daninha, essa planta que nós chamamos aqui, eu conheço por tiririca, né? Que é uma plantinha, uma folhagenzinha muito parecida com a folhagem do trigo, pequenininho. Então é difícil você diferenciar quando o trigo está brotando o que é trigo e o que é erva daninha. É lógico que os experts sabem diferenciar isso facilmente, mas é mais difícil. Então, por isso que acho que Jesus fala assim: não, olha, nós temos que esperar a planta começar a produzir para a gente poder ter certeza que a erva que está sendo exterminada é a erva daninha, não é a erva boa. Aqueles que estão sendo exterminados são aqueles que não aderiram ao reino de Deus, que não produziram o fruto do Espírito. Não podemos sair indiscriminadamente exterminando todos aqueles que a gente acha que são ervas daninhas. Então, pelo fruto, vós os conhecereis, é o que Jesus dizia. Então, eu acho que essa passagem é muito simbólica dessa situação. Olha, nós temos que ter cuidado para a gente não se confundir, não fazer julgamentos precipitados. Não, temos que ter certeza de que aquela ideia que nós estamos buscando se comprova de alguma forma, que é através da produção do fruto. Então, começou a produzir o trigo, agora está muito claro. Eu sei qual é que é a tiririca e qual é o trigo. Vamos tirar a tiririca fora e queimar ela no fogo do inferno, porque ela está atrapalhando aqui as minhas plantinhas, né? Eu acho que essa é a minha ideia, a minha interpretação dessa questão aí. E claro, essa plantinha ali, essa tiririca, está sugando a energia daquele pezinho de trigo. E muitas vezes essa tiririca é tão forte que ela mata o pezinho de trigo, né? Ela consome todo o alimento, todo o sol, toda a energia que tem ali e mata o pezinho do trigo. Então, por isso que nosso pai cava nas raízes, põe adubo e vai lá e corta os galhos que não estão produzindo, que só chupam a energia da planta, porque ao fazer isso, ele
reconstitui a natureza da planta e afasta dela tudo aquilo que interfere na sua, na sua evolução, na sua natureza própria de produzir. Então, os galinhos aí, os ramos, são todos os penduricalhos que nós temos na nossa vida, né? O dinheiro, as mulheres ou os amantes, como a gente quiser chamar, é, a corrupção, o carro, a casa, que sempre é um objetivo maior para nós, muitas vezes, né, do que é Deus e todas essas coisas. Então, essas coisas consomem a energia da construção da nossa alma, porque elas nos afastam de Deus na medida em que nós deixamos ou permitimos que toda a nossa energia seja sugada por esses falsos valores que nos cercam. Então, aí vem o nosso Pai, cava nas nossas raízes, tira aquela terra ruim, coloca a terra boa, coloca adubo, vai lá, tira todos aqueles ramos que estão só sugando a energia da planta, e o que aconteceu ali é uma verdadeira mutilação daquela planta. E quando acontece aquela mutilação, nós enxergamos aquilo ali como um sofrimento, como uma penalização, como uma maneira de aflição, que porque nós não compreendemos o que está acontecendo. E aí a gente só vai entender isso quando o resultado chegar. E o resultado chega quando a gente começa a produzir os frutos do Espírito, e depois chega lá quando morre, acorda do outro lado na ressurreição e fala: Ah, não era uma aflição. Meu pai não estava me castigando, ele estava me salvando. Então, é muito interessante essa questão das plantinhas brotando, da produção dos frutos, porque é exatamente essa questão da produção dos frutos do Espírito. Quando o Pai poda, tira todas essas ervas daninhas, ele está tirando, buscando afastar de nós tudo aquilo que impede que a gente traga para dentro de nós essa influência espiritual e que faça com que nós percebamos aquilo que realmente interessa, aquilo que realmente tem valor de sobrevivência na nossa vida. Então é muito interessante esse processo. Jesus era um sábio mesmo ao colocar essas parábolas dessa forma, né? Que coisa interessante. Até porque eu acho que até a gente se tornar um lindo trigo dourado, ora nós somos erva daninha, ora nós somos um triguinho em evolução, né? Eu acho que nós passamos, nós, não é a erva daninha que está do nosso lado, nem, não, nós somos os dois, eu acho, né? Durante o caminho. É verdade, Stella, é isso mesmo. Mas existe diferentes tons de cinza. Nós podemos ser a erva daninha porque nós somos ignorantes. Então a gente produz o mal. Produz o mal porque nós tomamos decisões erradas em função da nossa ignorância. Mas nós também podemos produzir o mal deliberadamente, produzir o pecado, sabendo que nós estamos fazendo errado. Então, nós não somos ignorantes, somos de fato uma erva daninha e que estamos ali assumindo as consequências da nossa decisão deliberada de contrariar a vontade e a lei divina do nosso Pai. Então, tem essa diferença nesses momentos em que nós somos erva daninha, né? Todos nós, todos, sem exceção, no momento em que nós fomos criados imperfeitos e, portanto,
sujeitos à escolha do certo e do errado, diante da ignorância que nós temos, muitas vezes nós escolhemos errado, e quando nós escolhemos errado, por ignorância, nós produzimos o mal. Então, imagina assim, se tudo que a gente decidisse e tudo que a gente fizesse realmente fosse perfeito como o nosso Pai é. Ninguém teria miséria nem aflição nesse mundo. A gente vive dando exemplos aí de situações em que nós produzimos o mal involuntariamente por desconhecimento, por ignorância. O caso do acidente de trânsito, que todo mundo fica preso lá no engarrafamento. Alguém fez alguma coisa errada que provocou aquele acidente. Fez alguma coisa errada por ignorância, por pura desatenção. Geralmente as pessoas não provocam um acidente deliberadamente, a não ser que seja um terrorista. Mas é uma situação complicada, não é verdade? A gente sempre acha que a gente não faz as coisas erradas, mas a gente faz. A gente critica o brinco que está no ouvido, na orelha do homem, ou do garoto, ou da menina, a gente critica a cor das unhas. Eu faço isso, né? critica, critica a, a tatuagem, critica a roupa, critica a cor da pele, a cor do cabelo. A, a gente faz essas bobagens, né? Então, sim, nós somos sim tiririca, somos essa erva daninha, muitas vezes sem saber que somos. O ruim é quando a gente sabe que é e deseja continuar sendo. Esse é o problema, né? Dani, tu queria falar? Sim, essa questão das parábolas que Jesus deixou lá, as dicas, foram voltadas só para os apóstolos ou é uma coisa assim que eu nunca vi? Eu não sei se existem outras filosofias ou religiões que continuam a fabricar, entre aspas, novas parábolas. Eu só conheço as de Jesus. Eu só conheço as de Jesus também. Acho que qualquer um de nós, com um pouco de conhecimento da verdade, dos objetivos que nós desejamos alcançar, podemos construir uma historinha que leve as outras pessoas a fazer uma reflexão sobre determinados temas, né? Nós não temos esse hábito, mas nada impede que cada um de nós, ou qualquer um de nós, utilize esse processo, né? Lógico, temos que gastar um tempinho aí, pensando nos objetivos que nós desejamos alcançar e construindo a historinha que nos faça refletir sobre aquela questão. Jesus, evidentemente, tinha a facilidade para fazer isso e utilizava isso muito bem, mas seria uma maneira boa da gente aproveitar para ensinar, para passar os ensinamentos do Evangelho para todas as pessoas, se nós desenvolvêssemos em nós essa habilidade, porque isso faz com que a gente desarme os antagonismos, desarme o enfrentamento, a confrontação, e faz com que a gente pense, com que a gente tenha uma reflexão. Então, é uma maneira amigável de chamar a atenção das pessoas e fazer com que todas elas, todos nós, paremos para pensar sobre aquele assunto, né? Eu não tenho essa habilidade de construir, mas eu acho que qualquer um de nós pode desenvolver essa habilidade, basta a gente parar para pensar e ordenar as ideias, assim como nós fazemos uma apresentação qualquer,
fazer essa apresentação utilizando historinhas, né, que vão nos Como faz para remeter, criança. como faz para as crianças, né, para buscar uma reflexão, né. Mas eu confesso que não me lembro de outras parábolas que não aquelas que eu vi de Jesus. Com certeza tem outras que a gente já viu e nem sabe que é uma parábola, né? Mas tudo bem. Krishna fazia, Eu estava Buda procurando aqui fazia. agora qual o slide. Eu agora me lembrei que eu mesmo passei aqui que Jesus falou que ele utilizou parábolas que os hebreus já utilizavam, Então, né? Então, elas já vinham sendo utilizadas. Mas exatamente. depois de Jesus, eu não sei ninguém assim. Quando você lê Krishna, por exemplo, ele faz bastante, fala em parábolas, né, em historinhas, Buda também, não consigo falar, Buda também, né? Então, Uhum. Pois é, para mim, Ixi, tá dando eco. Para mim, eu percebi que Jesus, como vocês falaram agora, eu lembrei isso ali, sim, tem do Rama, a filosofia oriental, ela faz uso disso, mas essa questão de uso de parábolas, como Jesus criou, é um estilo muito único, e eu vejo também como se ele tivesse deixado as parábolas como um estilo de linguagem para a gente se comunicar. E a gente, assim, que procura se inspirar muito nele e seguir ele, fica um tanto de lado isso, porque é muito impressionante a capacidade que uma parábola tem de impressionar a mente das pessoas, mesmo aquelas que estão inseridas naquele contexto ou as que são descrentes. E aí eu acho interessante o resgate dessa questão de falar por parábolas. Muitas vezes aqui mesmo dentro desse contexto do movimento do livro de Urântia, quando você quer falar do livro de Urântia, poderia ser muito bem adequado o uso de uma parábola, mas aí é que tá, como o Henrique falou, Cristo tinha uma facilidade, né? Eu também já não tenho essa facilidade. Mas aí é um exercício mental, é até um exercício de questão de expansão de mente, de tornar o ponto de vista de uma maneira mais facilitada, a ponto de tornar fácil quando sai através da boca. Enfim. Só um pouquinho, Ivanil, antes é que eu achei aqui, né? Depois eu lembrei que aqui Jesus narrou 3 ou 4 parábolas das escrituras dos hebreus, chamando atenção para o fato de que esse método de ensinar não era totalmente novo. Contudo, tornou-se quase um método novo de ensinar do modo como ele o empregou, desse momento em diante. Então, realmente ele ensinava, né, do jeito que só ele ensinava. Mas não Ele era trouxe uma novo. inovação, é como se ele trouxesse uma inovação no mundo da É. educação, digamos assim. Ivanil, Boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade de falar. E eu queria compartilhar com vocês uma questão que eu estou vivenciando atualmente. Eu faço parte de um grupo de idosos, tem uma média de 70 a 80 anos, e eles têm muita dificuldade de concentração, e a gente faz exercícios exatamente para trabalhar cérebro, corpo e a mente, né? E eu percebi essa dificuldade neles, e aí eu comecei a pensar em ajudá-los. Tenho bastante conhecimento nessa área mental, de meditação e tal. Aí eu pensei, vou dar algumas palestrinhas para eles. E aí, para prender a atenção deles, eu logo percebi que eu precisava de inventar historinhas, né? E aí eu estou utilizando algumas parábolas, algumas histórias assim da vida, mas faz com que eles consigam lembrar, eles conseguem praticar. Para eles é bastante difícil compreender o que é meditar. E meditar é você fazer com que a mente não atue enquanto você está centrada no ser
para que você possa fortalecer o seu ser interior, né? E eles têm bastante dificuldade de fazer isso. E aí eu conto algumas historinhas para trabalhar a percepção e para trazer eles para dentro de si. E através das historinhas eles conseguem fazer isso. Amanhã eu vou dar de novo palestrinha para eles e vou inventar alguma historinha. E eu acho muito interessante que nessa fase de 70, 80 anos, a necessidade de ter um fortalecimento neural, né, para que a mente possa atuar, e, e a concentração, o equilíbrio. Então, eu digo para eles assim, ó, vou dar uma palestra sobre meditação para trabalhar a ativação do cérebro. E quase 100% de todo mundo está lá e estão interessados porque eles gostam das minhas historinhas. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, que as minhas parábolas estão funcionando aqui. Obrigada, era só isso. Parabéns, Silvana. Eu acho que você deve expandir a faixa etária aí, pegando gente até mais nova, né? Quem sabe pegando alguns de nós aqui e colocando nos grupos aí. Mas É, parabéns pelo engra... É trabalho. muito engraçado que você observa o comportamento deles, eles ficam sentados prestando atenção em você. E em outras aulas eles começam a tossir, a coçar, a mudar de posição e tal. Eles não conseguem ter atenção plena. E com as historinhas eles conseguem. É muito legal. Obrigada. Eu queria fazer Legal. um comentário, gente. Ivanil, quando você fala isso, sabe, assim, quando está sendo dito aqui historinhas, né, e tá me fazendo sentir, assim, o aspecto lúdico, engraçado, divertido, que emociona, que provoca participação, é algo que realmente inclui e é amor, né? E amor faz vários circuitos, né? Se juntarem mais. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Tem alguém que vai falar? Gostaria também de fazer uma colocação. Pode falar, Liane. Então, eu também tenho uma amiga, mas ela fez curso para dar essas historinhas. Então, ela se especializou não só para as crianças, mas com historinhas para crianças, como histórias para adultos. Se depois você quiser, Ivanil, eu posso ver como é que ela faz com essas historinhas que ela aprendeu, e eu posso também te passar. Agora, tem uma coleção, Adoraria, Angélia, adoraria. Pode me passar. eu vou me informar direitinho. Muito É que essa obrigada. semana faleceu o marido dela, e eu até vou à missa de sétimo dia amanhã, então ela ainda está um pouco abaladinha, né? Mas com calminha eu vou procurar ver e te passo, tá bom? E tem uma coleção que muitos já devem conhecer, do Malbataan. Ela é toda de historinhas, é toda filosófica, toda de cada página é uma historinha, e tudo histórias que levam a pessoa a refletir. E eu acho que é interessante se conseguir essa coleção, né, um livro que seja dele, pelo Google, para poder tirar algum material. Só isso. Ah, eu queria falar sobre as parábolas também. Eu vejo as parábolas assim. Jesus procurou falar com uma linguagem não erudita, né? Só para quem tinha muito conhecimento, ao contrário, falou de uma forma assim bem simplificada, bem para o povo. Claro que elas tinham um fundo de sabedoria, mas as parábolas é para um bom entendedor só, não é para qualquer pessoa pegar a palavra e deturpar o sentido da palavra, né? Então, eu vejo assim,
que Jesus procurou falar de uma forma mais simples para que a maioria das pessoas pudessem acessar o conhecimento, né, da verdade. Então, eu sinto assim das parábolas. Eu também, eu não tenho facilidade de construir uma parábola, mas eu trago essa mensagem de Jesus, assim, né, dele tentar levar... Em relação ao livro de Urântia, eu já falei, né, várias vezes, eu acho, mas o que eu procuro fazer é ver qual é o público que eu estou tratando, né? Assim, que nem eu falo, se eu estou no meio de pessoas super religiosas e tudo, eu começo falando da parte 4, da parte de Jesus, né? Se eu estou num meio mais científico, daí eu já vou lá falar da parte 3, vou lá falar da parte 2. Então, eu acho que a gente pode trazer alguma coisa da maneira como Jesus ensinava quando a gente vai falar do livro de Urântia, sabe? Eu não posso chegar falando para um ateu da parte 4, né? Mas eu já falei para vários ateus assim da parte 2, da parte 3, e as pessoas se interessam. Semana passada eu fui fazer minha unha, daí ela começou a falar lá da missa de Jesus, não sei o quê. Ah, daí eu falei para ela, disse, já vou deixar marcado contigo que eu tenho que ir para um encontro. Ah, do que é? Eu disse, é de um livro que eu estudo. Daí eu vi que ela estava falando de Jesus, e daí eu comecei a falar da parte 4 para ela. Daí ela disse, não, escreve, depois me manda por WhatsApp o nome do livro que eu vou procurar, não sei o quê. Ela começou a me perguntar algumas coisas, o que que o livro falava isso, aquilo de Jesus, né? Como é que era no livro. Daí eu falei, olha, é legal porque ele conta todos os anos da vida de Jesus, não sei o quê, que a Bíblia não conta. Ela ficou super interessada no livro, né? Então, eu acho que esse feeling a gente tem que ter também, assim, para quando vai falar do livro de Urântia, né? Para ver para que público a gente está falando. Eu acho isso muito importante, reconhecer o meio. A gente precisa tomar realmente muito cuidado. E dependendo do meio que a gente está, a gente vai procurar dar o recado de acordo com não gerar nenhum tipo de agressão, né? De a Uhum. pessoa não concordar com aquilo. Você sabe até onde, você conhece as pessoas ou a pessoa, e aí você vai tentar passar para ela aquilo que realmente não vai gerar nenhum tipo de indisposição. Ah, eu não acredito nisso. Ah, eu não, sabe? Não, procurar sim, realmente, ir de mansinho, devagar, e passar só para quem a gente percebe que realmente talvez vai entender aquilo que a gente está tentando falar. Isso é muito importante para a gente não gerar problemas e conflitos no meio, né? É muito importante. Dani? Mas só deixar aqui um comentário que no início da palestra teve várias interpretações daquela semente que foi jogada, e aí tiveram várias, e na minha mente veio só assim, aquela frase, fale de Deus, se for necessário, use palavras. Para mim, isso aí resume a palavra do semeador, para ver como a mente da pessoa, quando interpreta uma parábola, tem significados assim, porque depois eu fiquei pensando, gente, de onde que eu tirei esse entendimento, entendeu? E assim, entendimentos enormes, Natanael, o ponto de vista do Pedro, o ponto de vista de não sei quem. Vocês também com certeza tiveram o entendimento de vocês, e a minha foi só essa frase. Fiquei curiosa para saber de vocês. Você pode repetir, Dani, a tua frase, que para mim eu não escutei. Eu também não entendi. Cortou bem. Foi só fale de Deus. Se for necessário, use palavras. Obrigada. Eu acho que para falar de Deus você tem que usar a palavra, não tem jeito, né?
Agora precisa perceber primeiro qual é o Deus que ela acredita. E aí você vai tentar, através do Deus que ela acredita, se fazer entender no Deus que você acredita, né? Que a gente acredita. Então, é o único meio de você poder passar é pela palavra mesmo. Vânia? Então, eu achei super interessante que o que gerou de assunto, né, só essa questão das parábolas. Mas eu acho que é tão interessante que vale a pena a gente começar a trabalhar isso na gente e utilizar isso no dia a dia, qualquer que seja a situação, né? Então, começar a trabalhar a nossa habilidade de fazer historinhas de cada tipo de assunto que a gente sabe que possa ser necessário, cada um no seu, nos seus trabalhos do dia a dia, né? Para cada situação que se apresenta. Vamos seguir o exemplo de Jesus aí, então, né? Muito feliz de te ver, viu, Vânia, no nosso grupo. Eu não entendia por que que você ainda não estava no nosso grupo. Eu Tem estive várias muito. pessoas de outros grupos que são tão atuantes. Eu falo, mas por que que não estão também neste grupo? Fiquei muito feliz de te ver, viu? Foi uma coisa assim meio repentina eu voltar, sabe? Não pensei muito, mas É, agora eu estou dentro. Estamos juntos. então, Obrigada, gente. Obrigada. eu queria falar também, assim, Henrique? só uma coisinha. Como eu sou de origem oriental, eu desde a minha infância sempre vi assim, meu pai, meu sogro principalmente, assim, sempre fazer associação de alguma coisa com uma historinha. Isso é muito próprio do oriental. O árabe, o armênio, o turco, eles têm muita historinha. Peraí. E fazem questão na hora dos diálogos sempre colocar uma historinha no meio da conversa. E é muito enriquecedor mesmo. E gostoso, assim, de ver, sabe, que encaixa naquele momento, naquela hora, naquela situação. É muito legal. Pode falar, Henrique. Obrigado, Jé. Desculpe. Eu só queria, em cima do que a Dani falou aí, eu acho que nós estamos nesse documento que a gente estudou hoje, apesar de estar focado na questão das parábolas, né? Quando fala da erva daninha, da plantinha que brotou, vai produzir frutos, e todo esse negócio, está intrínseco ali, né? O que Jesus sempre falava, né? Pelo fruto do Espírito vós os conhecereis, Uhum. e todos saberão a quem vocês pertencem, todos saberão que vocês são meus. Então, eu acho que é possível falar de Deus, sim, sem palavras. É o fruto do Espírito. É o amor, é a paciência, a tolerância, a amizade, o carinho, o abraço, a dedicação, o ouvido, o ombro. Então, assim, é isso. A gente, para falar de Deus ou falar do livro de Urântia, não precisa usar palavras mesmo. Se a gente quiser, é possível. Só com o nosso olhar, com o nosso abraço, com a nossa atenção, transmitir a ideia, o reflexo da bondade do nosso Pai, né? Então, era só isso. Muito bom. Fernando? Oi, Estela. Me fez lembrar aqui sobre essa habilidade de usar
parábolas, Paulo de Tarso, que não andou com Jesus, ele teve até uma expertise ao pregar para os gregos, né? Quando lá numa das cidades ele viu templos, né? E altares com várias esculturas de deuses, né? E ele viu um altar que não tinha imagem nenhuma, né? Mas tinha uma inscrição embaixo, ao Deus desconhecido. E ele foi tão esperto, né? Usou expertise e aproveitou a deixa e disse na pregação lá na cidade grega, né? Acho que, se não me engano, em Corinto, né? Ele disse: Senhores, eu vejo que os senhores são muito devotados, né, aos deuses, né? E eu vejo aqui um altar que não tem nenhuma escultura, né? E tem uma inscrição ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu venho falar para vocês. Então, ele converteu muitas pessoas, né, através da pregação. Então, é uma forma de se usar, né, um artifício para você pregar uma verdade, né, usando aquilo que está à mão, né, que é foi como uma parábola que ele usou, né, uma ilustração, né. Então, Paulo foi muito feliz nesse sentido também. Foi bom, é bom lembrar dessa passagem bíblica que faz-nos também desenvolver uma habilidade para chegar até o coração das pessoas, para pregar, né, a mensagem revelada, né. Muito obrigado pela a, a oportunidade, viu, de falar sobre isso, viu, Estela? Obrigada a você. Eu me lembrei na parábola, mas quando o meu sobrinho, que hoje, casualmente hoje ele está fazendo 17 anos, mas quando ele tinha uns 8, assim, 7, 8, acho que alguém lembra ali, às vezes ele, quando eu estava lá na minha mãe, ele participava das salas comigo, né? E, e aí a gente foi falar para ele, ele queria saber como é que era, acho que era alguma coisa que a gente estava falando, aí depois da sala ele quis saber como é que era, depois da morte, não sei o quê. Ai, vou ter que ligar minha bateria aqui. Se a gente ressuscitava, eu disse, olha, se a gente ressuscita, tá, mas e o corpo? Eu dizia, não é com esse aqui, é um parecido, eu dizia para ele, né? E ele queria saber que corpo era. Eu disse, é parecido com uma gelatina, porque me veio alguma coisa assim, né? E aí eu fui falar do ajustador para ele, né? E eu disse, é como se fosse assim uma bola de luz e fosse tirada uma faísca para cada um, assim, eu dizia para ele, é o que a gente tem dentro de nós, é o ajustador, ele é uma faísca, né? Eu disse para ele, Deus tem aquela bola imensa de luz e tira uma faísca para cada um para colocar em nós, né? Aí ele me disse assim, um dia, mas a faísca da avó deve ser bem maior pelo tanto que ela vai na missa, né? Ele disse para mim. Mas foi a maneira que eu encontrei, assim, né, de ir ilustrando para ele as coisas. Só que hoje ele não quer nem saber mais. Essa idade. Ele Olha, é bem interessado no livro. Mas Estela contadora de parábolas, gostei. é, Estela contadora de parábolas. é uma ilustração. Mas até hoje ele lembra, e ele não esqueceu. Quando eu falo assim, ele, faísca, né? Eu digo, é isso mesmo. Né? Mas é isso. Fernando, tu esqueceste de baixar a mão ou tu quer falar de novo? Desculpe. Ah, A impressão que eu tenho que a nossa vida é uma vida cheia de parábolas e a gente não percebe, não é? Porque se você quer explicar para alguém sobre temperança, você tem que contar uma série de histórias, não é? Até chegar a fazer a pessoa entender o equilíbrio da temperança. Aí você conta a história da salada, né? O que você põe na salada? Ah,
Eu ponho azeite, eu ponho vinagre, eu ponho sal. E aí, você coloca alguma coisa a mais? Não, eu preciso colocar assim, cada ingrediente de acordo com a quantidade da salada. Se eu colocar sal demais, vai ficar horrível. Se tiver sal de menos, vai ficar insonso. Mas no fim a gente está sempre contando uma historinha, não é? Principalmente eu acho que a área filosófica, ela é muito cheia de historinha. Para você explicar a paciência, por exemplo, você tem que contar uma série de historinhas para a pessoa entender o que é a paciência, não é? E outros princípios, né? Então é isso. Na verdade, a gente vive de historinha, principalmente nós, buscadores da verdade, que estamos aqui toda noite buscando encontrar o caminho. E para encontrar o caminho, a gente ouve uma porção de historinhas, não é? Principalmente aí os apóstolos, né? Cada um com seu temperamento. Então, a gente vai vendo de acordo com o temperamento, a habilidade de cada um, né? Ou até os defeitos, para a gente poder entender qual o ideal, né? Qual o caminho a ser seguido. Então, a gente vive de historinhas e não digo parábolas, na verdade, mas historinhas muitas o tempo todo, principalmente na hora de educar um neto, né? De um filho. A gente tem que contar uma porção de coisa para mostrar para ele que aquilo não vai ser bom. Não deixa de a historinha, né? É isso. Muito bom. Mais alguém quer fazer mais algum comentário? Nós vamos ter sorteio hoje? É. Acho que não precisa, né? Vamos. Sim, podemos ter. Então, antes de você fazer o sorteio, Sueli, Uhum. só dizer que os Correios estão com problemas, né, de entregar correspondência, então vai ser difícil. Eu coloquei há 2 semanas atrás um dos livros que eu tinha aqui, né, um livro Durante Encadernado para Minas Gerais e até agora não chegou, né? Já era para ter chegado. Então, só esse alerta, né, na hora de fazer o sorteio, né, e enviar, vai ser difícil chegar até o destinatário. Mas não tem problema, uma hora vai chegar, né? Vai chegar. Tá certo. Já chega. Vai chegar. Eu consigo compartilhar, Lilian? Pera. Sim, Eu acho que eu já tô. Põe para mim. acho que não, peraí. Vou colocar Eu aqui. também. Hum, Lília, hoje vai ser 2 sorteios? Pronto. Porque semana passada a gente não fez o sorteio, Ah, Sueli. Tá bom, Daí, vamos para os dois, será que então. fazemos hoje? Uhum. E daí eu Fazemos. tenho os nomes de quem participou semana passada? Tá bom. Então, quer fazer? Vamos fazer primeiro de hoje, O de hoje, né? e depois Tá, a gente faz o da semana passada. tá. Tá É, compartilhando aí? então, Estela, Angele, Adão, André, Bernadette, Fernando, Irene, Ivanil, Leopoldo, Maria Lanes, Moacir, Roberto,
Sandal, Vânia e Yara. O Fernando já foi? Que eu não... Eu esqueci de alguém, pessoal? Vocês falem aí. Ah, não, tá certo. Tá certo? Pode sortear? A Dani, A Dani. A Dani. eu estava com o microfone fechado. Ah, tá, Dani. Tá certo? Será que esqueci mais alguém? Estela. Não, a Ivanil tá aí, né? Tá. Tá. A Irene. Ah, Quem? Mantovani. Tá aí, Mantovani? Viu? Pode E a, excluir, I- ô, e a Sueli, que eu já Irene recebi o meu Valenciano. exemplar. A Irene tá aí, mas e o André? O André eu disse? Não. O André Tuposo. Eu vou falar os que vocês Falou. falaram. Estela, Angele, Adão, André, Bernadette, Fernando, Irene, Ivanil, Leopoldo, Maria Lanes, Moacir, Roberto, Sandal, Vânia, Yara, Dani e Irene. Acho que Irene está 2 vezes. Tá. Pronto. Ah, é. eu vou sortear. Sorteando. Fernando, você colocou? Sim. Ivanil, Ganhou. Pode sortear o segundo livro para esses mesmos? não, os da Vamos semana ver aqui. passada. Não, são. Tem alguns que participaram da outra também. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. E tem Tem alguns hoje que não participaram da semana passada, né, Lília? Teve alguns que não participaram da semana passada, mas dá para deixar. Ah, por exemplo, a Dini. Vamos só acrescentar quem falta da Isso, a semana passada. Dini, a Dini, Dini, a Dini, né? A, a Egli tá aí? Tá, a né? Egli estava desde o começo. Ah, e Não, a mas Egli tu não tinha posto antes. A Egli, pois a Egli não falou nada. Ela saiu agora. Não, é que Ele ela Ah, tá, saiu. mas ela tava lá. estava. O Aparecido, o Ronald, Tira o meu nome, que eu não estava. não, mas não tem problema, fica deixa também. A Maria Lanes Já tá. e a Maria Oliveira. Oliveira. Ah, ela tinha entrado aqui também, depois saiu. A Maria Oliveira Hum. e a Liane tá aí, não? Não. Não, a Liane. Eu vou... Seu Moacir tá aí? Tá. Moacir tá na lista já? Tá, Eu só tenho que isso. sair e voltar de novo porque senão vai dar errado. Só um pouquinho. Tá. Estela, Liane, Então vamos lá. Estela, Liane, Tine, Egli, Aparecido, Ronald, Maria Oliveira, Angélia, Adão, André, Bernadette, Fernando, Ivanil, Leopoldo, Maria Lane, Moacir, Roberto, Sandel, Vânia, Yara, Dani e Irene. certo? Faltou alguém? Quem não está ali, levanta a mão, vai. Pode sortear isso, senhor. Vamos lá. Fernando. Ei, Fernando. Oba! Então, De a novo. Ivanil e o Bem-vindo. Fernando. Eles maravilha. merecem. Eu não prometo essa Parabéns, semana, Fernando. Tem eu não gente na prometo essa lista para semana, mas receber. a semana que vem eu mando, tá bom? E até lá, se Deus quiser, o correio já vai estar funcionando. Isso. Eu ganhei um. Ganhou. Olha, Ivanil muito e obrigado. Fernando. Tem uma pessoa aqui que gostaria. Que bom, muito obrigada.
Muito de nada. Depois vocês só passam para mim, por favor, o endereço pelo WhatsApp, e aí fica mais fácil. É encadernado ou é em brochura, Sueli? É em Os brochura. endereços lá? É É em brochura, ok. brochura. Tá bom. Agora a gente só tem brochura. Gratidão. Ok. Muito obrigada, então, a todos que participaram. E muito obrigado pela Estela ter feito Obrigada a a Obrigada, vocês. apresentação do coração. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada. E até a Obrigada. semana Sempre, que vem querida. nos encontraremos novamente. Muito Oba. obrigada a todos. É, Tchau, tchau. Obrigada. Boa gente. noite a Obrigada. todos e até Muito Tchau. bom te ver, Tá viu, bem. Sueli? Muito bom. Obrigada. Muito Bom te obrigada. ver mesmo, Sussu. Obrigada. Amanhã estou indo embora. Ver vocês todos. Que bom, que boa Tá. notícia. Está voltando para casa, Sueli? Eu tive alta agora à noite. Eu tô voltando Foi pra Ah, bom. foi a boa Graças nova a de Deus. hoje. Foi a Muito melhor bom. Coisa notícia boa. do dia. Muito Que bom. bom. Quem é na próxima Obrigada. semana, ô Lília? A próxima semana quem é mesmo? É A Tá próxima Estela. semana nós faremos uma revisão Revisão. do estudo de Ok. hoje, tá bom? Tá certo. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Noite, Boa noite, um abraço. Vânia. Obrigada, Boa Estela. Boa noite. noite a Obrigada a Volte todos. vocês. sempre, Gratidão. Estela. Tchau, Obrigada irmão. pelo Tá. trabalho Tchau, que boa vocês noite. fizeram. Boa noite. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.